Dá para fazer um paralelo, para quem estuda um pouco de história, lembrando da crise dos mísseis em Cuba, por exemplo, que era uma situação parecida, onde os Estados Unidos falou, parecida entre aspas, né, porque era uma ameaça nuclear, né, mas os soviéticos queriam colocar mísseis em Cuba, que está na costa americana. foi isso O pessoal mesmo? atravessa naquelas embarcações muito ruins, né, precárias, para fugir daquela terra dos sonhos que é Cuba, segundo alguns. Então os americanos falaram, não toleramos esse tipo de coisa aqui. Agora o Putin está falando mais ou menos a mesma coisa. Não é que os americanos vão colocar tropas na Ucrânia, mas se a Ucrânia integrar a OTAN, ela passa para a esfera de influência americana. E além disso, né, além da parte da esfera, tem a questão de que dentro da organização há um apoio mútuo militar. Se um atacado, todos têm que reagir. Tem esse ponto. E tem a possibilidade de ter tropas. Eu fiz um intercâmbio em West Point quando eu era militar. Eu fiquei 2 meses lá. E o engraçado era o seguinte, aqui no Brasil eu fui primeiro de turma. Então quando me formei eu tinha o Brasil todo aberto para mim. Eu poderia escolher Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, vários locais bons. Pro americano era assim, você pode ir pro Japão, pra Alemanha. Era um mundo todo aberto porque eles têm tropa no mundo inteiro. E aí poderia ter também na Ucrânia. Mas por favor, Oliver, falei. Não, eu acho importante também frisar que não existe hoje um projeto detalhado de iniciar o processo da Ucrânia aderir à OTAN, né? A narrativa principal e o argumento principal da Rússia é que é uma ação defensiva, como o Rini colocou, né? A gente precisa preservar aqui nosso espaço. A gente não pode permitir a adesão da Ucrânia junto à OTAN. Só que hoje não há um projeto de integrar a Ucrânia por um simples motivo. Os Estados Unidos não querem ter que defender a Ucrânia, porque sabem que existe um risco real. A Ucrânia acaba de sofrer uma invasão e parte do território ucraniano hoje faz parte do território russo. Há uma discordância internacional. A maioria dos países ocidentais não aceita que a Crimeia hoje faz parte da Rússia, mas, de fato, ela controla esse território. Então, são temas que muitas vezes a gente achava que nós tivéssemos superado já, né? Que antigamente era comum. Países pegavam parte do território de outros países, né? A gente tinha na Europa uma estabilidade de fronteiras que garantia a paz. Mas é importante também dizer que isso é um argumento russo de que existe um plano concreto de integrar a Ucrânia. Eu hoje não acho que isso seja de fato um plano americano. Inclusive, a maioria dos analistas americanos critica o presidente Bush, que em 2008 fez um argumento vago e disse a Ucrânia e Geórgia, também um país perto da Rússia, pode chegar a integrar a Ucrânia. Gerou uma ansiedade grande na Rússia, mas hoje eu não vejo o Biden, de fato, dando esse passo. Então, alguns dizem que mesmo sem essa ameaça da Ucrânia chegar a fazer parte da OTAN, o Putin gostaria de integrar a Ucrânia e consolidar a Ucrânia como dentro da sua esfera de influência. Então, assim... Então, essa é só mais uma desculpa dele. Pode ser visto como tal, tendo... porque, assim, os Estados Unidos não querem hoje, a Ucrânia nem sequer é candidato a fazer parte da OTAN. O problema é que os Estados Unidos também não pode dizer, já que a Rússia está pedindo, a gente garante que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, porque isso seria uma espécie de capitulação. Há uma demanda, no fundo, imperial, assim, né? Um país dizendo, olha, esse país não pode, isso é meu. A Ucrânia é independente, o presidente da Ucrânia pode dizer o que ele quiser. Se ele diz, olha, quero fazer parte da OTAN, a OTAN pode dizer não, sim. Mas é um tipo de pensamento imperial que se choca com um outro tipo de pensamento que diz, olha, a Ucrânia é um país autônomo, independente, e ninguém sabe o que vai querer daqui a 10, 20 anos. A gente não pode dar essa garantia, que obviamente teria um custo político enorme nos Estados Unidos, por isso tem essa briga sem uma solução aparente. Pensando na parte política, né, o Biden já foi muito afetado pela desocupação do Afeganistão. Então já está sendo visto como um cara fraco. Se ele vai nessa competição de quem tem o pênis maior com o Putin e fala, o Putin ganhou, ferrou pra ele. Ele perde tudo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que o Oliver trouxe, que é dessa percepção do jogo político, principalmente estratégico. E nesse caso, talvez geoestratégico. Que você está num tabuleiro. E você está mexendo suas peças. E assim, você não pode esperar o outro montar e armar todo o circo ao seu redor para reagir. Então, quando você fala assim, mas então essa é só uma desculpa.
Talvez não. Porque não dá para esperar. É tipo assim, o Brasil falar assim, não, a gente não precisa de exército, porque nós não temos problemas. Realmente, a gente não tem problemas internacionais, mas mas a hora que você precisar, não dá tempo de você fazer. Então, esse é o raciocínio do Putin. O Oliver está correto em dizer que realmente não existe um plano, um processo em prática colocado para a extensão da OTAN. Mas a simples possibilidade disso existir para o tomador de decisão, Claro. o cara que está sentado ali na cadeira, e se eu virar para vocês e falar assim, bom, Bruno, ó, você tem que decidir, o Brasil vai ter ou não exército? Aí você fala, não vai ter, porque nós vivemos em paz. Ah, é? E se acontecer alguma coisa, é sua responsabilidade. Então, o Putin tem essa noção, primeiro porque ele é um ex-KGB, um ex-espião, né, do serviço de inteligência, um cara extremamente estratégico e alguém que carrega com ele um sentido de propósito, o guardião dessa identidade de nação russa. E quando o Oliver comentou aqui, né, que para ele quer retroceder e voltar para a estrutura anterior, uma das frases famosas do Putin é que a maior tragédia do século XX é o fim da União Soviética. Ele quer recriar aquilo. E ele se imbuiu dessa ideia de que ele é a pessoa para fazer isso. Então, eu acho que, assim, realmente a Ucrânia é um tema sensível. É uma questão real. E ela tem que ser lidada. E aí o outro ponto que você trouxe que eu acho também importante, os soviéticos sempre testaram. Quando chegava um presidente novo americano, eles testavam o presidente americano para ver qual que é a dele. Em política internacional, muito é sobre teste. E quando o Obama vira e fala assim para o Assad, se você jogar ou usar armas químicas, você vai cruzar uma linha vermelha. E cruzou a linha vermelha, a coisa vai ficar feia. Aí ele tá com e aí o o Assad foi lá e cruzou a linha vermelha. E o que aconteceu? Nada. Qual é a percepção? Opa, fraco. Então, o tempo inteiro você está fazendo esses testes em política internacional. E, claramente, o Putin está tirando vantagem de uma oportunidade democrata, que normalmente os democratas têm um discurso mais... Não, somos multilateralistas, vamos conversar, vamos dialogar. E ele sabe que isso não vai acontecer nos midterms, né, que são as eleições do meio agora americanas. E pode vir um congresso muito mais republicano, muito mais duro. O Trump foi, de certa forma, até suave com o Putin. E aí, então, essa questão da percepção está no jogo. Pode sim estar testando o Biden e querendo ver, e aí? Até onde você vai? Você está disposto? Vamos tirar vantagem. E outro ponto interessante a ser testado aqui, que eu acho, no meu ver, é que ele está testando a Alemanha. Porque a Alemanha mudou de liderança. E aí, a Alemanha sempre ficou em cima do muro. E agora? E tem uma questão em discussão, que é um gasoduto, que é o Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Alemanha pelo mar, pelo fundo do mar. Já existe um que foi conectado, que fornece gás direto da Rússia para a Alemanha, e o 2 está pronto. Só que não começou a operar. Primeiro porque os americanos pressionaram e falaram assim, se ligar esse negócio, nós vamos sancionar as empresas. Aí a Alemanha falou, peraí, vocês estão loucos, vocês vão vir interferir no meu gasoduto? Reclamaram, o Biden chegou num acordo. E aliviou. Mas mesmo assim, ainda não está em operação. Então, o Putin está testando e pressionando todo mundo e falando, bom, eu estou cansado dessa história aqui com a Ucrânia, com o gasoduto, e tem 2 líderes novos de 2 países mega importantes nessa história toda.